E aí, temos um campeonato? A Fórmula 1 2021 começou com Hamilton, Verstappen e Bottas no pódio, muito parecido com muitas corridas que a gente viu no ano passado, só que com uma grande diferença. Dessa vez a gente não sabia quem ia ganhar até a bandeirada, uma corrida imprevisível em que várias equipes ali se mostraram fortes e o melhor de tudo, a gente teve briga direta pela vitória com dois times diferentes, Mercedes com Lewis Hamilton e Red Bull com Max Verstappen. O que esperar dessa temporada? Se liga, porque tá começando mais um Opinião. Pois é, não dá para não se empolgar com esse começo de temporada da Fórmula 1 lá no Bahrein. Uma corrida de tirar o fôlego, uma corrida que deixou os fãs que estavam ansiosos para esse recomeço ainda mais empolgados para essa temporada de 2021. Eu posso dizer que eu sou um desses fãs, eu fiquei muito feliz com a corrida que eu vi nesse domingo lá no Bahrein. Tudo bem, a gente precisa reforçar uma coisa. Todas as atividades de pista nesse ano que a Fórmula 1 teve foram lá no Bahrein, foram no mesmo circuito. Pré-temporada, treinos livres, classificatório, corrida, então não dá pra gente tirar um parâmetro sobre o que vai ser o campeonato só por essa corrida. Isso fique bem claro. Só que não dá pra gente não se empolgar com o que a gente viu lá no Bahrein, uma disputa direta entre duas equipes diferentes pela vitória, dois pilotos de duas equipes diferentes brigando pela vitória, o Lewis Hamilton e o Max Verstappen. E foi uma corrida cheia de alternativas. O mais legal foi isso. Em determinado momento a gente viu o Max Verstappen largou na pole position e dominou ali a primeira parte. A gente achou que a corrida ia ser dele, aí ele fez o pit stop, o Hamilton atrasou dele e aí a gente passou a achar que a vitória seria do Hamilton. Depois o Verstappen fez o outro pit stop, voltou tirando diferença, a gente achou que ele ia ganhar em cima do Hamilton, teve aquela polêmica na ultrapassagem. Aliás, uma polêmica que muita gente aí está discutindo nas redes sociais, por que o Verstappen foi punido e por que o Hamilton não foi punido por ter passado várias vezes fora da linha. É o seguinte, a direção de prova no briefing acertou com os pilotos que aquela área poderia ser utilizada desde que não houvesse uma vantagem evidente numa disputa por posição. E foi exatamente isso que aconteceu. Vários pilotos passaram fora da linha naquele ponto na curva 4 ao longo da corrida e nada aconteceu com eles. No caso do Verstappen em cima do Hamilton foi exatamente o que tinha sido acordado no briefing. Ele passou com as quatro rodas fora da pista, ganhou vantagem porque ganhou uma posição e por isso teve que devolver essa posição. E aí no momento em que ele devolveu, ele não conseguiu mais tirar a vitória do Lewis Hamilton, mesmo pressionando até o final. Foi um corridão, gostei muito do que vi e principalmente gostei muito do que vi não só na disputa pela vitória, mas também em vários pelotões. Eu fiz um vídeo aqui no fim da semana passada falando sobre as previsões, né? As previsões a respeito do Mundial de Construtores e algumas delas parecem encaminhadas, pelo que eu observei nessa corrida. De novo eu falo, não dá pra gente tirar como parâmetro só uma prova, mas parece que algumas delas já estão um pouco encaminhadas. Uma dessas previsões é que o Sérgio Pérez vai dar, sim, muito trabalho, vai ser um cara muito forte que vai trazer pontos para a equipe Red Bull. Ele fez uma prova sensacional. Logo no comecinho da corrida, depois que ele ficou parado lá e teve que largar do pit lane, logo no comecinho da corrida que ele vinha ganhando posições, eu já coloquei lá no Twitter que ele era sério candidato a ganhar o piloto do dia. Foi exatamente o que aconteceu. A gente lembra que o Sérgio Pérez, no ano passado, lá no Bahrein, fez uma corrida de recuperação depois de cair para último e ganhou lá no Bahrein com a Racing Point. Então é uma coisa que mexeu também com a autoestima do piloto, com a coisa de acreditar que dava para fazer e ele veio tirando muita diferença e fez uma corridaça, chegou ali numa posição muito boa em relação ao prejuízo de ter largado dos boxes. Então o Sérgio Pérez provou já nessa primeira corrida que é um piloto que vai dar muito trabalho e vai somar muitos pontos para a Red Bull. E uma coisa legal também é que esse pelotão aí do terceiro lugar até o sétimo vai ser um pelotão do terceiro lugar até o sétimo de construtores, não de pilotos. Vai ser uma coisa muito disputada. A gente viu uma McLaren muito forte, gostei muito disso também. Tanto o Lando Norris quanto o Daniel Ricciardo andando muito bem. Não no nível de Mercedes, não no nível de Red Bull, mas andando muito bem, se destacando um pouco do resto. A Ferrari também muito bem em relação ao que vinha de 2020. Tudo bem que é no Bahrein, onde eles sempre andaram direito, mas mostraram uma evolução em relação à temporada passada. E um pelotão ali que a gente tem vários nomes que podem surpreender em vários momentos. O Gasly é um piloto que poderia ter feito muito mais, acabou infelizmente batendo ali no Daniel Ricciardo, perdendo o bico e com isso arruinou a corrida dele, mas é um cara que ia incomodar muito nessa briga aí com McLaren e com Ferrari. Muito legal também a gente ver
a Alpine, né, com o Fernando Alonso largando no top 10 e fazendo uma ótima corrida. Uma pena a quebra dele, ele teve que sair no finzinho da corrida, mas é um cara que ia pontuar, é um cara muito forte, né? O Fernando Alonso, bicampeão mundial, ele ia voltar pontuando. E além disso, a Aston Martin, que andou muito bem com o Lance Stroll, não com o Sebastian Vettel. Pois é, o Vettel vai ter que remar muito nesse carro ainda. Acredito que ele possa ter bons resultados para o futuro, mas esse começo vai ser um pouquinho complicado. Sobre os estreantes, pelo menos para mim, nenhuma surpresa. Yuki Tsunoda mostrando um enorme potencial, o carro da AlphaTauri também andando muito bem lá no Bahrein, mas o Tsunoda seguro, rápido, no finalzinho, até o finalzinho, brigando por posição. Foi o 9º colocado, o japonês aí com muito potencial para ser um grande nome do país dele na Fórmula 1. Gostei muito da performance do Tsunoda, parecia um veterano. O Mick Schumacher fez o que dava para fazer com o carro dele, um carro que não é nada competitivo. Ele inclusive deu uma rodada, mas ele conseguiu levar o carro até o final, não bateu, levou o carro até o final. E o Nikita Mazepin, né, está justificando o apelido que a galera deu nas redes sociais aí de Mazespin. Já rodou logo na primeira volta, bateu, acabou com a corrida dele, e a gente acredita inclusive que isso vai acontecer em muitas e muitas outras corridas, porque o cara ainda não se acertou com o carro de Fórmula 1. Por fim, meus parabéns à Band, que fez uma tremenda cobertura, fim de semana inteiro, inclusive mostrando o treino classificatório, mostrando um pré-hora muito legal com Reginaldo Leme, Sérgio Maurício, os comentaristas Max Wilson, Felipe Giafone, mandaram muito bem, reprisaram a corrida mais tarde, sensacional. A Band, muitos parabéns pelo retorno da Fórmula 1 a casa, que seja aí uma relação muito boa nesse período aí da vigência do contrato com a Fórmula 1. Nós, fãs da Fórmula 1, agradecemos pela atenção. Um forte abraço e até o próximo Opinião.